Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Bove, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Lar. É uma honra receber você aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dever dos maridos. É isso mesmo. Hoje nós vivemos numa época onde as pessoas elas só querem saber dos seus direitos. As pessoas vão atrás de conhecer os seus direitos, de saber os seus direitos, mas muitos poucos buscam saber os seus deveres. E quando nós vamos com essa mentalidade para o nosso casamento, isso pode ser prejudicial. Por isso é de extrema importância nós irmos para o casamento com uma mentalidade de servir. E o que me chama a atenção na carta de Efésios de Paulo, quando ele escreve ali no capítulo 5, antes dele começar a falar o dever dos cônjuges, né, tanto do esposo quanto da esposa, ele começa dizendo assim que sirvam-se um ao outro no temor do Senhor. Então, antes de Paulo começar a abordar especificamente cada obrigação de cada um no papel do casamento, ele fala para ambos servirem um ao outro. Então, quando nós vamos com essa mentalidade de servir, quando o homem, quando a mulher entra no casamento com esse tipo de mentalidade, isso é muito positivo para o casamento, isso evita muitos conflitos e ambos entram com a mentalidade correta para o casamento. E a primeira coisa aqui que eu quero destacar sobre o dever do homem é que ele tem que ser o líder espiritual da sua casa. Né? Paulo ele fala ali em Efésios, né, capítulo 5, que o homem ele deve ser a autoridade da casa. E isso não significa que essa autoridade seja exercida com autoritarismo. Essa autoridade não é para oprimir a esposa, para ele ser um ditador ali, para ele falar tudo e tudo ter que ser do jeito dele, de forma alguma. A Bíblia fala que quando Abraão ele estava passando um problema ali na sua casa, Deus falou para ele: Abraão, ouça a sua esposa, ouça Sara, ela tem algo a te dizer. Então, todo marido que tem sabedoria, ele sempre vai ouvir a esposa. E essa liderança que ele vai exercer na casa dele é uma liderança em favor da esposa. Ou seja, é uma liderança que vai servir a esposa. Então, o cônjuge, o marido, no caso aqui que nós estamos abordando, ele precisa entrar com esse tipo de mentalidade, que ele é um líder, porém ele não vai ser aquele líder ditador, que vai impor as coisas, que vai jogar goela abaixo, não. Pelo contrário, ele tem que ser como Cristo. E Cristo veio não para ser servido, mas a Bíblia diz que Cristo veio para servir. Paulo mesmo diz no livro de Atos que, segundo Jesus, é melhor dar do que receber. E nós também precisamos lembrar que essa liderança que o marido exerce dentro da sua casa, ela se dá também no aspecto não somente ali natural, né, dele ser o homem da casa, mas sim no aspecto também espiritual. É a obrigatoriedade do homem ser o sacerdote do lar, ser o líder espiritual da sua casa. O homem tem que ser aquele que mais ora dentro de casa, o homem tem que ser aquele que mais conhece a Deus, aquele que vai dirigir. E o problema é que muitas vezes está faltando esse sacerdócio da parte dos homens, essa liderança. E muitas vezes a mulher tem assumido esse papel. E quando os papéis eles são invertidos, não dá certo. Nós sabemos que num time de futebol, quando o zagueiro ali ele quer assumir o papel do atacante, a gente sabe que não dá certo. Então cada um tem o seu papel dentro de casa. E quando o homem não exerce isso, a família fica debilitada, fica limitada e não consegue atingir o seu potencial máximo. Então, homem, seja líder da sua casa. Bem, pessoal, o segundo ponto que eu quero destacar sobre o dever dos maridos no lar é sobre o papel de amar a sua mulher. E nós devemos entender o princípio de que o nosso amor ele não é vítima, não deve ser vítima das nossas emoções, mas deve ser servo de nossa vontade. É isso que diz John Stott. O que isso significa? Significa que nós não devemos amar a nossa esposa somente quando a gente está feliz, somente quando é favorável, somente quando é agradável, mas nós devemos amar a nossa esposa a todo tempo, seja no dia mau, seja no dia bom, seja quando tem a fartura ou não. Até nós fazemos os votos no casamento, né? Você promete amá-la na alegria, na tristeza,
na saúde e na doença. Ou seja, o amor ele não vai estar limitado às circunstâncias, mas sim a uma decisão do coração. Então, a Bíblia diz também ali, quando Paulo começa a falar em Efésios 5 sobre o dever dos cônjuges, principalmente do marido, ele fala que assim como Cristo amou a igreja, assim o seu marido deve amar a sua esposa. E muitas vezes as esposas, elas se sentem oprimidas, elas se sentem manipuladas dentro do casamento porque o marido ele só pensa em si mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, as pessoas, muitas vezes elas buscam entrar no casamento com o objetivo de satisfazer a si mesmo, ao invés de entrar no casamento para servir o seu cônjuge. E quando o marido ele não ama a sua esposa, quando o marido ele toma essa decisão de seguir os seus desejos, seguir as suas vontades e não suprir essa necessidade da sua mulher, isso também é muito prejudicial para o casamento. Então é de extrema importância que o marido entenda o seu papel de amar a sua mulher, independentemente das circunstâncias e situações, porque isso se trata de uma decisão que ele deve tomar. E o marido ele deve entender que o amor ele se trata não somente de palavras, mas de ações também. Não adianta no começo do dia o esposo ali chegar para sua mulher e falar que ama, que deseja ela, e as suas atitudes negarem as suas palavras. É de extrema importância que o marido saiba que o amor ele se dá por ações e não somente por palavras. Então, o marido ele deve ser gentil com a sua esposa. Em Colossenses, Paulo ele fala assim que o marido ele não deve tratar a esposa com aspereza, ou seja, não deve ser grosseiro, não deve ser ríspido. É claro que a nossa natureza como homem, às vezes, ela explode e quer ser grosseiro e quer ser autoritário, quer ser ríspido com a esposa, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina que nós devemos amar nossas esposas sendo gentil com ela, sabendo perguntar para ela o que ela gosta, o que deixa ela feliz, e o marido fazendo isso, ele vai trazer grande benefício para o seu casamento. Bem, o terceiro ponto aqui que eu quero destacar sobre o dever dos maridos é que o homem deve ser o amante da sua esposa. Como assim o amante da sua esposa? No tópico anterior nós vimos sobre que o marido deve amar a sua esposa, mas aqui eu quero trazer um outro aspecto. O amante seria na parte de satisfação sexual da sua esposa. Por quê? Porque muitas vezes o homem, ele ali na relação íntima do casal, ele se preocupa apenas consigo mesmo. Ele se preocupa apenas em satisfazer a si mesmo. Aquela famosa pergunta, depois do ato de intimidade, e aí, foi bom para você? Porque muitas vezes o marido ele só pensa em si mesmo, só em satisfazer o seu desejo. Ele satisfez o seu desejo, ele virou para o lado e acabou. Ao invés de se preocupar em satisfazer a sua esposa. Em 1 Coríntios 7, Paulo ali fala que o corpo do homem não pertence mais a si mesmo, mas para a satisfação da sua esposa. E o homem deve promover a alegria dela. A Bíblia diz também no livro de Provérbios ali, Salomão dizendo, goza com a mulher da tua mocidade, ou seja, se alegre com ela, tenha prazer com ela. E o homem deve buscar satisfazer essa necessidade também da sua esposa, de não somente se satisfazer, mas buscar a satisfação dela também, na parte sexual. Os homens precisam entender que a relação sexual ela não começa à noite, mas ela começa durante o dia, logo ao acordar. Então, o esposo ali, como o dever de amar a esposa e também ser amante dela, ele deve proporcionar um ambiente onde a esposa se sinta amada e se sinta desejada ali, a ponto de quando chegar a noite apenas seja um reflexo do que foi o dia todo. Tem muitos que falam que a mulher é como um banco, você deposita o dia todo para sacar a noite. E muitas vezes tem maridos que não estão depositando nada, não investem nada na esposa e no final do dia querem sacar algo. Isso está completamente equivocado e você precisa mudar de atitude. Bem, galera, o quarto ponto aqui que eu quero destacar sobre o dever dos maridos na sua casa é que o homem ele deve ser o provedor da sua família. Quando Deus ele coloca ali Adão no Jardim do Éden, ele diz assim: Adão, você deve trabalhar. Muitas pessoas acham que o trabalho é uma maldição que veio depois da queda do homem. Errado. O trabalho veio antes. O trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção de Deus e foi instituído por Deus. Aquele que não trabalha não come.
Salomão mesmo diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então o marido, ele deve, como papel fundamental dele, prover as necessidades básicas da sua família, como a alimentação, né, o cuidado ali, as contas. Essa é a responsabilidade do marido. Os cônjuges devem entender que eles não devem mais necessitar da ajuda dos pais. Eles têm que cortar esse cordão umbilical. É claro que talvez ali no começo do casamento ou em determinadas épocas da nossa vida, nós passamos apertado, né? Nós passamos por crises, e isso não significa que os nossos pais nunca podem nos ajudar. Mas aqui nós precisamos entender que nós devemos ser independentes dos nossos pais. A gente não deve procurar as dívidas para qualquer coisa. Eu tenho meu pai para me ajudar se eu precisar. Não, você precisa ser homem. E ser homem é assumir responsabilidades. E a responsabilidade que o homem tem no casamento é prover as necessidades da sua casa e da sua família. Existe um texto também de Provérbios que fala assim: apronte a sua lavoura e depois constitua a sua família. O que o escritor ali de Provérbios está falando? Que o homem, como responsável pela provisão da sua casa, ele deve saber que no casamento ele deve prover as necessidades da sua família e por isso ele precisa de uma preparação. Tem muitos jovens hoje que não se preparam nem para o casamento, não se preparam profissionalmente, vão para o casamento sem uma profissão, vão para o casamento como se fosse uma historinha de conto de fadas, de Hollywood, de amor, que não existe. Gente, o casamento é algo sério. E se você não se preparar para você prover as necessidades da sua família, você não vai viver só de amor, não. Eu quero dizer para você que existe uma responsabilidade de provisão. E se você negar isso, você está pecando. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. E esse cuidado que Paulo está falando em Timóteo é um cuidado também de provisão material. E nós não podemos, como homens, negligenciar isso. Eu gosto muito de um episódio onde Davi fala com Salomão antes dele morrer, e ele vira para Salomão e fala: Salomão, seja homem. Uau! Nos dias de hoje é muito preciso essa advertência. Ei, eu quero dizer para você, seja homem. Bem, pessoal, chegamos então ao quinto e último aspecto aí do dever do homem dentro da sua casa. E esse aspecto é a responsabilidade do homem proteger a sua família. E o que é essa proteção? Essa proteção é também de uma forma física, uma forma material, mas também uma forma espiritual. É isso mesmo. O marido, ele deve proteger a sua casa das dívidas, ele deve proteger a sua casa do mundo, ele deve proteger a sua casa dos ataques, dos demônios, do diabo, tudo aquilo que vem para tentar destruir a família dele. O homem, ele deve se posicionar como líder espiritual e ele deve tomar uma postura de proteção. Quando Deus ali ele criou Adão ali no jardim do Éden, ele disse assim: você deve cuidar e zelar do jardim. E uma dessas responsabilidades do homem é a de proteger a sua família e de proteger a sua casa. E quando o homem não toma esse papel e não assume esse papel, a família fica de uma forma desprotegida e isso pode servir de tropeço e maldição para a casa dele. Por isso é de extrema importância o homem entender esses pontos principais que nós abordamos no vídeo de hoje, para que a casa dele funcione de uma forma funcional e atenda aí aos princípios da palavra de Deus. Bem, pessoal, então nós chegamos aí ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a você que tem nos ajudado. Eu quero que você nos ajude aí dando o seu like, deixando o seu like. Quero que você também nos ajude se inscrevendo aí no nosso canal. Lembra também de ativar aí as notificações, né? Apertar o sininho aí para todo vídeo novo que sair do canal, você receber essa notificação. Nos sigam também nas redes sociais, @DescomplicandoLar. Se esse vídeo de alguma forma te abençoou, fez algum sentido para você, também não deixe de deixar aí nos comentários o que você achou, qual foi a sua impressão, se isso fez algum sentido para você. E se isso te abençoou, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe porque eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a vida das pessoas. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês e um abraço e até a próxima.